A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o 39º dia do nosso desafio de leitura do Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos finalizar os nossos comentários no Evangelho de João, falando sobre os últimos dois capítulos, capítulo 20 e o capítulo 21. Capítulo 20. Esse capítulo registra 3 aparições de Cristo depois de sua ressurreição. Cada aparição trouxe um resultado diferente na vida dos envolvidos. A gente vai falar aqui sobre Maria Madalena, sobre os discípulos que veem o Senhor e depois Tomé, que viu o Senhor. Vamos começar aqui então por Maria Madalena, está lá no versículo 1 até o 18. Ela pensou que alguém havia roubado o corpo de Cristo. Ela correu para contar a Pedro e João, que por sua vez foram até a sepultura. O que os homens viram na sepultura? Eles viram os lençóis fúnebres com a forma do corpo, no entanto, o corpo havia sumido. As vestes fúnebres repousavam como um casulo vazio. O lenço para o rosto estava separado do resto. Não era a cena de uma sepultura roubada, pois nenhum ladrão conseguiria tirar o corpo das vestes sem rasgá-las, nem desarrumar as coisas. Jesus retornara à vida em glória e em poder e passara através das vestes fúnebres e da própria sepultura. O versículo 8 relata que os homens acreditaram na ressurreição por causa das evidências que encontraram ali. Mais tarde, eles encontraram Cristo pessoalmente e creem também nos testemunhos das Escrituras. No versículo 10, observe que eles voltam para casa sem proclamar a mensagem da ressurreição. Apenas as simples evidências intelectuais não mudam as pessoas. Precisamos encontrar Cristo pessoalmente. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela demorou-se e encontrou Cristo. Muitas vezes, a lição aqui é que vale a pena esperar. Ela viu 2 anjos na sepultura, mas estava muito tomada pela dor para deixá-los confortá-la. Maria Madalena deu as costas aos anjos, pois procurava Cristo. Ela preferia ter o corpo de Cristo à visão dos anjos. A seguir, ela viu uma pessoa, mas seus olhos estavam obscurecidos e não reconheceu que era Cristo. No versículo 15, a palavra supondo explica toda a dor que ela sentia. Ela reconheceu Jesus quando ele disse seu nome. O versículo 17 sugere que no início da manhã do domingo da Páscoa, Cristo ascendeu ao céu a fim de apresentar sua obra terminada ao Pai. Essa ascensão secreta cumpre o tipo de sacrifício discutido em Levítico capítulo 23, do versículo 1 até o 14, que é o movimento das primícias no dia seguinte ao sábado. Paulo faz uma referência sobre isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 23. O encontro de Maria Madalena com Cristo transformou-a numa missionária. Versículo 19 até o 25, os discípulos veem o Senhor. Essa é a segunda menção ao primeiro dia da semana, capítulo 20, versículo 1 e versículo 19. O primeiro dia da semana é o domingo, não o sábado. O sábado destina-se ao descanso após o trabalho e pertence à dispensação da lei. O domingo é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, e fala de vida e de descanso antes do trabalho. Lembra-nos a graça de Deus. Cristo atravessou a porta fechada em seu corpo glorificado e levou paz aos homens amedrontados. Observe que ele fala de paz 2 vezes, versículo 19 e o versículo 21. A primeira paz refere-se à paz com Deus, fundamentada no sacrifício dele na cruz. Por isso ele mostrou a eles suas mãos e o lado de seu corpo. A segunda trata-se da paz de Deus que vem da presença dele conosco. O sopro do Senhor sobre eles lembra Gênesis capítulo 2, versículo 7, em que Deus soprou vida em Adão. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16,
em que inspirada significa sopro de Deus. Essa ação foi pessoal e individual e deu-lhes a força e o discernimento espirituais que precisariam para cumprir seu comissionamento. Em Pentecostes, a vinda do Espírito foi corporativa e capacitou-os para o serviço e o testemunho. Tomé viu o Senhor, versículo 26 até o 31. Tomé não estava presente no primeiro encontro com o Senhor. Observe a afirmação de Tomé: se eu não vir, de modo algum acreditarei, versículo 25. No dia do Senhor, o seguinte após a ressurreição, passado 8 dias, Jesus apareceu quando os discípulos estavam reunidos e dirigiu-se a Tomé. O testemunho dele é emocionante, porque Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. A visão das feridas de Cristo ganhou seu coração. Cristo afirma que você e eu temos a mesma garantia e bênção, pois estamos entre os que creram nele, embora não o tenhamos visto. Nos versículos 30 e 31, João afirma o objetivo do seu evangelho. Os pecadores devem crer e ter vida eterna por intermédio de Cristo. À medida em que lemos esse evangelho, encontramos muitas pessoas que creram e ganharam vida eterna. Natanael, capítulo 1, versículo 50, os discípulos, capítulo 2, versículo 11, os samaritanos, capítulo 4, versículo 39, o oficial do rei, capítulo 4, versículo 50, o cego que foi curado, capítulo 9, versículo 31, Marta, capítulo 11, versículo 27, os judeus que viram Lázaro ressuscitar, capítulo 12, versículo 11, Tomé, capítulo 20, versículo 28, todos eles deram o mesmo testemunho: eu creio. João 21. O capítulo final mostra Cristo como mestre de nosso serviço e o amigo dos pecadores. Se não houvesse esse capítulo, não saberíamos o que aconteceu entre Pedro e Jesus e se realmente resolveram ou não a questão a respeito da desobediência de Pedro a Cristo. Vamos aqui para os versículos 1 a 3, onde fala sobre uma noite de derrota. Pedro, sem receber nenhuma ordem nesse sentido, voltou à pescaria. Ele abandonou de vez o seguir Cristo e agora voltava à antiga vida. Tudo nessa cena fala de derrota. Está escuro, o que indica que não caminhavam na luz. Eles não tiveram uma palavra direta do Senhor, não conseguiram nada com seu esforço, eles não reconheceram a Cristo quando este apareceu, o que indica que a visão espiritual deles estava obscurecida. Pedro, ao tomar uma decisão precipitada, fez com que outros 6 homens também errassem com ele. A má influência é algo muito ruim. É melhor esperar a orientação do Senhor e assim receber suas bênçãos que nos envolvermos por conta própria em atividades inúteis. Versículo 4 até o 17 fala de uma manhã de decisões. A luz começa a brilhar quando Cristo entra em cena. Da praia ele os instrui e assim eles pegam uma quantidade enorme de peixe. Poucos minutos de atividade sob o controle de Cristo realizam muito mais que uma noite inteira de esforço sem a ajuda de Cristo. Esse capítulo apresenta muitos milagres além da pescaria. Pedro recebe uma força milagrosa que o capacita a lançar uma rede que 7 homens juntos não conseguem lançar. É surpreendente a rede não se romper. Com certeza, a refeição matinal de peixes cozidos na brasa e pão foi suprida de forma milagrosa. O desígnio da cena toda era para despertar a consciência de Pedro e abrir seus olhos. A pescaria lembrou de sua decisão anterior de abandonar tudo e seguir a Cristo. As brasas do carvão o levaram de volta à sua negação. João capítulo 18, versículo 18. A localização, Mar da Galileia, lembrou-o de várias experiências passadas com Cristo. A alimentação dos 5.000, o caminhar sobre as águas, o peixe com a moeda,
a tempestade que foi acalmada, entre outras. Como Pedro negou Cristo 3 vezes em público, ele tinha que corrigir isso publicamente. A questão era o amor de Pedro por Cristo. Veja que Cristo dá um novo comissionamento a Pedro. Agora, além de ser um pescador de homens, ele é um pastor. Espera-se que todos os cristãos sejam pecadores de homens, ganhadores de almas, mas alguns são chamados para o ministério especial de pastorear o rebanho de Cristo. Versículo 18 até o 25, os últimos versículos do Evangelho de João, mostra aqui um dia de dedicação. Há uma grande diferença entre filiação, ser salvo, e discipulado, seguir o Senhor. Nem todos os cristãos são discípulos. Pedro não perdeu sua filiação quando pecou, mas afastou-se de seu discipulado. Por isso, Cristo repetiu seu chamado: segue-me. Cristo também confronta Pedro com a cruz, versículo 18, uma indicação de que Pedro também seria crucificado. Temos de tomar nossa cruz antes de seguir a Cristo. Devemos manter nosso olhar apenas em Cristo se quisermos segui-lo. João termina seu evangelho com a afirmação de que se escrevesse tudo que Cristo realizou, o mundo seria pequeno para a quantidade de livros necessários para o relato. Os 4 evangelhos não são vidas de Cristo, mas 4 retratos de Jesus com ênfase em aspectos distintos. João diz que seria impossível fazer um relato completo da vida de Jesus. Termina aqui o nosso vídeo. No próximo vídeo já estaremos comentando sobre o livro de Atos. Lembrando sempre que os nossos comentários são extraídos e editados e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Que Deus abençoe a sua vida.